Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, eles não andam mais segundo a carne. Eles não andam mais segundo os seus próprios desejos. Eles não anseiam mais os seus próprios objetivos. Eles aniquilaram aquele eu que lhe impedia de aceitar a repreensão. Passou a ser agora uma ovelha obediente, submissa à voz do seu pastor, que é Cristo Jesus, por intermédio da sua palavra. Antes ele olhava, ouvia alguém falar do amor de Deus, ignorava, se irritava, não queria saber de conversa. Hoje ele já coloca um louvor na sua casa e medita na palavra de Deus e faz uma oração, porque ele aceita as instruções do céu. Antes de você criticar qualquer pessoa que hoje não aceita ouvir a palavra de Deus, antes de você abrir a boca para falar qualquer palavra de julgo desigual contra esta pessoa, analisa bem que nós estávamos na mesma condição ou pior, e mesmo sem conhecer os intercessores, havia alguém de joelhos pelas madrugadas nos entregando nas mãos de Deus, orando ao Senhor por cada um de nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual foi a lei do Espírito que me livrou da lei do pecado? O próprio Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao mundo de tanto amor que o Pai amou ao mundo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo e de uma tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque visto como estava a lei estava enferma, os mandamentos estavam enfermos, a lei estava enferma, os estatutos, os preceitos, os conceitos, os mandamentos, as instruções de Deus estavam enfermas. Por quê? Não por culpa divina, mas por culpa das pessoas que aceitaram as instruções, não tiveram a capacidade de se chegar a Deus na exata maneira que Deus queria, requeria do povo. Os sacerdotes não procuravam mais sacrificar e dar o seu melhor para Deus. Os que tratavam da lei manipulavam as escrituras, como até hoje existem tantas pessoas assim, que sabe que Deus existe, irmãos, porque ninguém mexe com a religião de ninguém sem saber, sem ter conhecimento. Ninguém tira uma onda com o macumbeiro sem saber que o macumbeiro mexe com as coisas de Satanás. Ninguém julga o lesbianismo sem saber que alguém é lésbica. Ninguém julga um homossexual sem saber que ele é homossexual. Ninguém julga um crente sem saber que ele é crente, porque todo aquele que levanta, que abre a boca para querer te humilhar, ele só procura te humilhar porque ele sabe quem você é. Ele sabe do que você faz. Ele sabe do que você fala, quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. Tem pessoas que não aceitam a sua conduta de vida. E mesmo não aceitando, eles não se calam. Mesmo não, por mais que eles não aceitem, vão fazer de tudo para ver o seu pior. Pode ser até que alguém queira ver você bem, porém não melhor do que ele.
E a lei do Espírito, que é a palavra, é a infusão do poder de Deus, é a inspiração direta, é a ação direta de Deus. Deus teve que agir de uma forma direta no tempo determinado. Deus manifestou o seu poder em Cristo Jesus. Deus manifestou o verbo, que é a palavra, na carne do pecado, que é o ser humano. Semelhança de pecado. Cumpriu-se aqui, no entanto, uma profecia que Deus havia feito para Eva e Adão desde o início. Quando Satanás tentou o coração de Eva para que ela comesse do fruto e desobedecesse a ordem direta de Deus, Deus, mesmo assim, mesmo que o ser humano caído, o ser humano pecado, o ser humano em falhas com Deus, a Bíblia diz que no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a Bíblia diz: portanto, porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a sua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tempo determinado, se passaram gerações, se passaram anos, se passaram milhares e milhares de anos. Deus chamou Abraão, no entanto, e começou de Abraão, já daí para frente, constituir uma aliança com o povo. Deus chamou alguém de uma terra estranha.